O segredo de Mariana, quando a esposa amada era a rainha oculta do mundo. Imagine isto, a mulher tranquila, carinhosa, que deu tudo por você. E se ela fosse, secretamente, uma das pessoas mais ricas do mundo? Durante 7 anos, Mariana levou uma vida simples, escondendo sua identidade multimilionária pelo homem que amava. Ela trocou salas de reuniões por bazares de caridade, alta costura por araras de liquidação, tudo por um marido que a via apenas como um degrau. Quando ele a descartou por uma mulher mais rica, ele pensou que estava progredindo. Ele não tinha ideia de que acabara de jogar fora um diamante por um pedaço de vidro. Esta é a história de como uma herdeira oculta, traída e despedaçada, libertou seu verdadeiro poder e retornou para arrasar o mundo dele. Estão prontos para uma jornada de vingança e renascimento que desafiará tudo o que vocês acreditam sobre amor e poder? Acompanhem-me nesta incrível transformação. Para o mundo exterior, Mariana Silveira era dolorosamente comum. Ela morava em uma casa modesta de 2 andares em um subúrbio tranquilo de Curitiba, Paraná, uma cidade mais conhecida por sua organização e charme europeu do que pela órbita dos ultra-ricos. Seus dias eram um ritmo suave de cuidar de seu pequeno jardim, ser voluntária na biblioteca local e preparar refeições elaboradas para o marido, Gustavo Rezende. Ela dirigia um confiável Gol G5 de 5 anos, cortava cupons e sua maior extravagância era um pão na chapa com café com leite semanal da padaria local, o Despertar Diário. Ela era doce, discreta e completamente devotada ao homem com quem havia se casado 7 anos antes. Gustavo era o centro do universo dela. Ele era bonito, ambicioso e possuía um carisma que podia encantar o cínico mais endurecido. Ele trabalhava como analista financeiro de nível médio em uma firma respeitável, mas discreta, no centro de Curitiba. Para seus colegas, ele era um homem em ascensão, afiado e ambicioso, mas contido por suas circunstâncias humildes. Ele frequentemente lamentava sua sorte na vida, falando de grandes ambições que pareciam ridiculamente inatingíveis. Se eu tivesse o capital, ele suspirava para seus amigos do trabalho com cervejas baratas, eu poderia estar gerenciando esta cidade. O que ninguém sabia, muito menos Gustavo, era que a mulher para quem ele voltava para casa todas as noites, a mulher que costurava suas meias e administrava meticulosamente o orçamento apertado deles, não era a Mariana Silveira, a órfã que ela afirmava ser. Ela era Mariana Albuquerque, a única herdeira do conglomerado Albuquerque S.A., um império global, com participações em tecnologia, agronegócio e energia, avaliado em mais de 200 bilhões de reais. Mariana conheceu Gustavo durante seu último ano na Universidade de São Paulo, USP, onde estudava a história da arte sob um nome falso. Desesperada para provar a normalidade, depois de uma infância sufocada por tutores, seguranças e o mundo frio e calculista das altas finanças, seus pais, Eduardo e Helena Albuquerque, haviam sido figuras brilhantes, mas distantes, mais confortáveis em uma sala de reuniões do que em uma sala de brinquedos. Eles morreram em um acidente de jato particular quando ela tinha 18 anos, deixando-a aos cuidados de sua formidável avó, Dona Augusta Albuquerque, e como única herdeira de sua vasta fortuna. Oprimida pelo peso de sua herança e pelos olhares curiosos do mundo, Mariana havia arquitetado um plano para escapar, mesmo que por um tempo. Gustavo, então um estudante de negócios bolsista, era tudo o que seu mundo não era. Ele era apaixonado, havia por quem ela era e parecia despreocupado com riqueza ou status. Quando ele propôs uma vida simples, longe das pressões ofuscantes da elite,
Mariana viu isso como uma fantasia romântica tornada realidade. Ela acreditava ter encontrado um homem que a amava por ela, não por seu nome, e assim, com o coração pesado, mas o espírito esperançoso, ela tomou uma decisão. Ela colocou toda a sua fortuna em um fundo cego, Blind Trust, acessível apenas por meio de uma complexa série de protocolos conhecidos por ela e pelo advogado mais confiável de sua família, Dr. Ricardo Matos. Ela contou a Gustavo uma história inventada de uma infância solitária em um orfanato esquecido e assumiu sua nova identidade como uma mulher sem nada além do amor do marido. Durante 7 anos ela interpretou o papel perfeitamente. Ela encontrou alegria genuína no anonimato. Observando Gustavo se esforçar, ela sentiu uma sensação de orgulho. Ela acreditava que estava apoiando os sonhos dele, que o amor deles era uma fortaleza construída sobre uma base mais sólida do que dinheiro. Mas as rachaduras haviam começado a aparecer em sua fortaleza. A ambição de Gustavo, uma qualidade que ela antes admirava, havia se transformado em um ressentimento amargo. Ele se cansou de sua vida modesta. Ele começou a fazer comentários sarcásticos sobre suas roupas simples, suas férias econômicas e sua falta de conexões. "Você viu o anel da nova noiva do David Chang?" Ele comentava após um evento de trabalho, seus olhos brilhando com uma luz gananciosa. "Deve ser de 10 quilates. O pai dela é um magnata de logística de Hong Kong." Ele então olhava para o anel de ouro simples de Mariana, um símbolo da vida que ele agora desdenhava, e seu lábio se curvava em uma leve careta. Ele começou a trabalhar até tarde, frequentando eventos de networking que o deixavam cheirando a um perfume caro que não era o dela. Ele se tornou distante, seu toque raro e superficial. A risada fácil que uma vez preencheu sua pequena casa foi substituída por um silêncio tenso, pontuado pelos suspiros pesados de insatisfação de Gustavo. Mariana sentiu a mudança atingir fundo em seus ossos. Um medo frio começou a se acumular em seu estômago. Ela tentou falar com ele, para fechar a crescente lacuna entre eles, mas suas perguntas suaves foram recebidas com irritação e acusações. "O que há para conversar, Mariana?" Ele retrucou uma noite, jogando sua maleta sobre a mesa de jantar que ela havia preparado com tanto cuidado. "Estamos estagnados, não estamos indo a lugar nenhum. Eu estou me afogando e você está contente em apenas flutuar." "Eu pensei que éramos felizes", ela sussurrou, o coração doendo. "Eu pensei que era isso que você queria." "Eu queria uma parceira", ele cuspiu, sua voz pingando desdém. "Não uma governanta. Eu preciso de alguém que possa me ajudar, alguém com recursos." A palavra pairou no ar entre eles, feia e afiada. Recursos. Era uma palavra que havia definido toda a vida dela. Uma palavra da qual ela havia fugido, apenas para ser atirada em seu rosto pelo homem por quem ela havia sacrificado tudo. Ela olhou para Gustavo, para o estranho à sua frente, seu rosto contorcido por uma ambição gananciosa que ela nunca tinha realmente visto antes, e pela primeira vez em 7 anos, ela sentiu o fantasma de Mariana Albuquerque se agitar dentro dela. O jogo que havia começado como uma fuga romântica estava prestes a se tornar uma guerra brutal, e ela era a única que conhecia o verdadeiro poder das armas à sua disposição. O golpe final veio em uma tarde fria de outubro, o ar carregando o cheiro de fumaça de lenha e folhas em decomposição. Era o 7º aniversário de casamento deles. Mariana havia passado o dia inteiro preparando um banquete, uma recriação do primeiro encontro deles. Macarrão feito à mão,
um rico molho bolonhesa que ela havia cozinhado lentamente por horas e uma garrafa de Chianti que ela havia esbanjado. Ela usava um vestido azul simples que ele uma vez disse ser da cor do céu favorito dele. Ela esperou, a mesa posta com sua melhor porcelana, as velas tremeluzindo, seu coração uma frágil mistura de esperança e apreensão. Gustavo chegou em casa 3 horas atrasado, nem sequer olhando para o jantar meticulosamente preparado. Seu rosto estava vermelho de excitação, seus olhos brilhando com uma energia maníaca que ela não reconheceu. Ele jogou um envelope grosso, cor creme, sobre a mesa, onde aterrissou com um baque suave ao lado dos pães não comidos. "O que é isso?" perguntou Mariana, sua voz pequena. "Isso", ele disse, puxando sua gravata, um sorriso triunfante brincando em seus lábios. "É o nosso futuro. Ou melhor, o meu futuro." As mãos dela tremeram ao abrir o envelope. Dentro estavam papéis de divórcio. A linguagem estéril e legal era um contraponto brutal ao jantar romântico que ela havia preparado. As palavras se embaralharam, mas a mensagem era clara. Diferenças irreconciliáveis, sem culpa, uma separação limpa. "Gustavo", ela balbuciou, olhando para ele, os olhos arregalados de descrença e dor. "Nosso aniversário." "Ah, Mariana, por favor." Ele zombou, acenando com a mão desdenhosamente. "Não seja tão ingênua. Você realmente pensou que isso estava funcionando? Esta vida pequena e patética? Eu estou destinado a mais. Eu recebi uma oportunidade, uma de verdade, e não posso ter você me segurando." O nome nos documentos legais, a peticionária oposta ao dela, era um nome que ela o tinha ouvido mencionar com frequência crescente, sempre com um tom de reverência. Vitória Delamare, herdeira da fortuna bancária Delamare no Brasil. Uma mulher cuja fotografia era um item básico nas colunas sociais, sempre coberta de joias e alta costura. Uma mulher de recursos. As peças do comportamento recente dele se encaixaram com uma clareza nauseante. As noites tardias, os telefonemas secretos, o cheiro de Chanel No. 5 agarrado às suas camisas. Ele não apenas tinha se desenamorado dela, ele a estava ativamente substituindo. "Você está me deixando por ela?" A voz de Mariana mal era um sussurro. A dor era algo físico, um estilhaço de gelo perfurando seu peito. "Deixar você? Querida, isso implica que estávamos no mesmo nível para começar." Ele disse, sua crueldade absoluta. Ele começou a andar pela pequena sala de estar, seus movimentos subitamente muito grandes para o espaço. "Vitória me entende. Ela entende a ambição. O pai dela, Dr. Carlos Delamare, está disposto a me fazer um sócio sênior em sua nova empresa de capital privado. Isso são as grandes ligas, Mariana. É aqui que eu pertenço." Ele finalmente parou e olhou para ela, seu olhar percorrendo seu vestido simples, seu rosto sulcado de lágrimas com uma pena indisfarçada. "Olha, eu serei justo. A casa está hipotecada, mas há algum capital. Você pode ficar com ela. Você pode ficar com o carro. Deve ser suficiente para uma mulher com suas necessidades simples. Pense nisso como uma indenização por 7 anos de serviço. 7 anos de serviço. Não de amor, não de parceria. Serviço." As palavras ecoaram no silêncio repentino do quarto. Ele a via como uma empregada que ele estava agora demitindo. O amor que ela havia derramado na vida dele, os sacrifícios que ela havia feito, a identidade que ela havia descartado, tudo era inútil para ele. Ele não apenas partiu o coração dela, ele invalidou toda a existência dela. "Eu te dei tudo." Ela disse as palavras engasgadas em sua garganta por lágrimas não derramadas. Gustavo riu.
um som curto e agudo, desprovido de humor. Você não me deu nada, Mariana. Você não tinha nada para dar. Esse é o problema todo. Ele pegou sua maleta, não a de couro gasta que ela havia comprado para ele 5 anos atrás, mas uma nova e elegante de alumínio que ela nunca tinha visto antes. Um presente, sem dúvida, de Vitória. Ele parou na porta, virando-se para desferir um último golpe esmagador. Espero que você encontre uma vida tranquila para você, ele disse, sua voz tingida de magnanimidade condescendente. Talvez você possa trabalhar naquela biblioteca que você tanto ama. Isso combina com você. Apenas assine os papéis. É melhor para todos se fizermos isso de forma rápida e discreta. A porta se fechou atrás dele, deixando Mariana sozinha à luz bruxuleante das velas. O cheiro do molho bolonhesa que ela havia feito com tanto carinho subitamente lhe pareceu nauseante. A linda refeição era um monumento à sua própria tolice. Ele pensou que estava deixando uma órfã, sem um tostão, para trás. Ele pensou que estava se desfazendo de um peso morto para subir para a estratosfera da elite. Ele não tinha ideia da tempestade que acabara de desencadear. Naquele momento, enquanto os últimos vestígios de seu amor por ele morriam, outra coisa tomou o lugar. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta e crua. Mas, por baixo, uma sensação diferente começou a queimar lentamente. Era fria, dura e completamente desconhecida. Era a Fúria Albuquerque. Ela olhou para os papéis do divórcio sobre a mesa de jantar, o instrumento legal de sua humilhação. Discreta e rapidamente, ele havia dito. Ela pegou o telefone, suas mãos surpreendentemente firmes. Ela rolou por seus contatos, passando pelo encanador local e o dentista, até um nome que ela não ligava há 7 anos. A tela brilhou com 2 palavras: Ricardo Matos. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada. A mulher que faria a ligação não seria a esposa de coração partido no vestido azul. Seria a herdeira bilionária que ele nunca soube que existia. O jogo tinha acabado. A guerra estava prestes a começar. As primeiras 24 horas depois que Gustavo partiu foram um borrão de choque de olhos vazios. Mariana não chorou. A dor era muito profunda para lágrimas, uma vasta e vazia caverna onde seu coração costumava estar. Ela se moveu pela casa como um fantasma, sua casa agora um museu de suas mentiras compartilhadas. Cada objeto era um artefato doloroso. A xícara de café lascada que ele usava todas as manhãs. A poltrona gasta onde ele costumava ler. As fotos na lareira de um casal sorridente e feliz que nunca existiu de verdade. Ela pegou um saco de lixo preto e, com uma precisão fria e metódica, varreu cada foto, cada presente, cada último vestígio dele. Não foi uma catarse, foi um exorcismo. Ao amanhecer, a casa estava despojada de seu passado compartilhado, tão vazia quanto ela se sentia por dentro. Ela finalmente se permitiu olhar no espelho. A mulher olhando para trás era uma estranha. Seus olhos, geralmente tão cheios de calor suave, estavam sombrios e assombrados. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples e desleixado. Ela estava usando uma das camisetas velhas e desbotadas de Gustavo como camisola. Esta era a mulher que ele havia descartado, a órfã fraca, simples e sem um tostão. Ele havia criado esta versão dela e ele a havia destruído. Era hora de Mariana Albuquerque voltar para casa. Ela tomou banho. A água quente um choque abençoado para seu sistema. Ela se vestiu não em seu traje modesto habitual, mas na única roupa de emergência que ela havia mantido escondida no fundo de seu armário. Um par de calças pretas sob medida,
uma blusa de seda e um par de sapatilhas de couro simples, mas elegantes. Eles eram restos de sua vida anterior, uma contingência que ela havia rezado para nunca precisar. Então ela fez a ligação. O telefone tocou apenas uma vez antes que uma voz familiar, nítida e calma como sempre, atendesse. Ricardo Matos falando. Ricardo! Ela disse, sua própria voz soando enferrujada e estranha em seus ouvidos. Sou eu! Houve uma pausa, um instante de silêncio atordoado do outro lado da linha. Ricardo Matos, o diretor grisalho e impecavelmente vestido, da Albuquerque Jurídico, havia sido o confidente mais próximo de seu pai e havia gerenciado os assuntos de sua família com lealdade inabalável por mais de 30 anos. Ele era mais um pai para ela do que o seu próprio jamais havia sido. Mariana, ele finalmente respirou, o nome uma mistura de surpresa, alívio e profunda e inexpressável preocupação. Minha querida, você está bem? Não, ela disse a única palavra transmitindo um mundo de dor. Eu não estou, mas eu vou ficar. Ela respirou fundo, o ar da casa estéril parecendo carregado de uma nova energia. Ricardo, eu estou voltando. Eu quero que você execute o protocolo Alfa imediatamente. Protocolo Alfa. O codinome que eles haviam arquitetado anos atrás para a dissolução do fundo cego e o restabelecimento total de sua identidade legal e poder financeiro. Era o botão de emergência, o vidro para quebrar em caso de catástrofe. Considerado feito, disse Ricardo, sua voz mudando instantaneamente de guardião preocupado para executivo, implacavelmente eficiente. Um carro estará em sua localização em 1 hora. Temos a cobertura no Fasano de São Paulo preparada para você. Sua equipe de segurança está sendo mobilizada enquanto falamos. Quais são suas instruções imediatas? A casa, ela disse olhando para a pequena caixa suburbana que tinha sido sua gaiola. Venda-a, doe o conteúdo para a caridade. Eu não quero ver nada desta vida novamente. Ela fez uma pausa, seu olhar caindo sobre os papéis do divórcio ainda na mesa de jantar. E Ricardo, eu preciso que você descubra tudo o que há para saber sobre um homem chamado Carlos Delamare e suas empresas de capital privado. Eu também quero um dossiê completo sobre a filha dele, Vitória, e meu ex-marido, Gustavo Rezende. Eu já tenho um arquivo preliminar sobre os Delamare, disse Ricardo, seu tom sombrio. Carlos tem tentado fazer incursões contra a Albuquerque Logística por anos. Isso não é uma coincidência, Mariana. Parece que seu marido foi pescado, fisgado, como um ativo valioso. O termo clínico de negócios era de alguma forma mais insultante do que qualquer traição emocional. Ela não foi apenas largada, ela foi estrategicamente eliminada. Eu entendo, ela disse, sua voz endurecendo. Mais uma coisa, Ricardo, os papéis do divórcio, não deixe o advogado de Gustavo protocolá-los. Você cuidará da papelada. Com prazer, disse Ricardo com uma ponta de aço em sua voz. Vamos entrar com a ação por adultério e fraude. A petição dele será enterrada. Ele não saberá o que o atingiu. 1 hora depois, um elegante Rolls-Royce Ghost preto, um carro tão fora de lugar em Curitiba que poderia muito bem ter sido uma nave espacial, parou silenciosamente em sua calçada. Um homem em um terno impecável, seu novo chefe de segurança, abriu a porta para ela. Enquanto Mariana deslizava para o luxuoso interior de couro, ela deu uma última olhada na casa, na rua tranquila, na vida que agora não passava de um pesadelo. Ela não olhou para trás. Enquanto o carro acelerava em direção ao aeródromo privado, onde um jato da Albuquerque S.A. esperava,
O telefone de Mariana, um novo modelo satelital de alta segurança fornecido por sua segurança, ganhou vida. Era uma mensagem criptografada de Ricardo. Anexado estava um único documento, o resumo das participações da Albuquerque S.A., linha após linha, de números incompreensíveis, nomes de empresas e valores de mercado que se estendiam a bilhões. No final, estava o patrimônio líquido da fortuna que ela agora controlava totalmente, 217,4 bilhões de reais. Ela olhou para o número não com alegria ou triunfo, mas com uma sensação arrepiante de propósito. Gustavo a havia deixado por uma mulher com recursos. Ele a havia menosprezado por não ter nada. Ele havia construído o futuro dele com base na suposta pobreza dela. Ele queria jogar nas grandes ligas. Ela estava prestes a mostrar a ele que ele nem estava no mesmo esporte. A órfã sem um tostão estava morta. Mariana Albuquerque, a titã industrial bilionária, havia retornado das cinzas e ela estava vindo para cobrar uma dívida de 7 anos de dor e humilhação com juros. A trama, a transformação de Mariana Silveira, a esposa suburbana, em Mariana Albuquerque, a formidável CEO, foi rápida e absoluta. Começou no momento em que ela pisou na pista do aeroporto de Congonhas e entrou no ar rarefeito de sua antiga vida. A cobertura no Fazano, com vista para a majestosa extensão do Parque Ibirapuera, foi sua crisálida. Era um mundo de funcionários silenciosos e eficientes, janelas do chão ao teto e o zumbido ambiente de um poder imenso. Ricardo Matos estava esperando por ela, em pé, ao lado de uma grande mesa de mogno coberta de arquivos e tablets eletrônicos. Ele parecia mais velho do que ela se lembrava, mas seus olhos mantinham a mesma inteligência aguçada e lealdade inabalável. Ele não a abraçou nem ofereceu clichês, apenas deu um pequeno e respeitoso aceno de cabeça. "Bem-vinda de volta, senhorita Albuquerque", ele disse. O título, tão estranho por tanto tempo, vestiu-a como um terno perfeitamente ajustado. "É bom estar de volta, Ricardo." Os primeiros dias foram um turbilhão de briefings intensos. Ela era uma aprendiz rápida. Sua mente, por tanto tempo ocupada com trivialidades domésticas, provando ser tão afiada e analítica quanto a de seu pai. Ela absorveu 7 anos de flutuações de mercado, avanços tecnológicos e estratégia corporativa com um apetite voraz. Ela não estava apenas se atualizando, estava se preparando para a guerra. A transformação física se desenrolou em paralelo. A mulher simples e discreta de Curitiba foi sistematicamente apagada. Uma equipe dos melhores estilistas, treinadores e nutricionistas de São Paulo desceu sobre a cobertura. Seu cabelo longo e sem estilo foi cortado em um bob elegante e anguloso que emoldurava seu rosto e acentuava suas maçãs do rosto. Seu guarda-roupa de jeans desbotados e suéteres de algodão foi substituído por uma coleção cuidadosamente selecionada de power suits de Tom Ford, vestidos slip elegantes de Dior e estiletos perigosamente altos de Christian Louboutin. Seu novo uniforme era uma armadura. Cada peça foi escolhida para projetar uma aura de poder intocável e elegância gélida. Ela aprendeu a andar com uma nova postura, uma confiança de costas retas que comandava a atenção. A cadência suave e gentil de sua fala foi aprimorada em um tom preciso e medido que não quebrava argumentos. Em uma semana, ela estava pronta. Seu reaparecimento não seria um caso discreto. Seria uma declaração. Ricardo havia organizado uma reunião de emergência do Conselho de Administração da Albuquerque S.A., uma coleção de homens mais velhos e poderosos que haviam se acomodado em sua ausência
gerenciando o império sob a mão firme de Ricardo, mas sem um verdadeiro Albuquerque no comando. Ela entrou na sala de reuniões da Albuquerque S.A., no 80º andar de seu arranha-céu em São Paulo. O clique de seus saltos no chão de mármore, o único som na sala cavernosa. Toda a conversa parou. Os 12 membros do conselho, titãs da indústria por direito próprio, olharam para ela como se tivessem visto um fantasma. Eles se lembravam de uma adolescente quieta e enlutada. Eles não estavam preparados para a mulher à sua frente agora. "Bom dia, cavalheiros!" Sua voz fria e firme disse enquanto ela tomava seu lugar na cabeceira da mesa, o assento de seu pai. "Desculpem minha longa ausência. Eu estava ocupada em outros empreendimentos. Tenham certeza de que meu ano sabático acabou." Ela não esperou pelas respostas deles. Ela mergulhou em uma análise brilhante e impiedosa do desempenho da empresa, apontando oportunidades perdidas, divisões inchadas e uma falta de inovação agressiva. Ela apresentou uma visão nova e ousada para a Albuquerque S.A., uma que envolvia um grande movimento em direção à energia sustentável e uma aquisição estratégica de uma empresa de IA de ponta. Ela tinha a atenção total e indivisa deles. A energia sonolenta e complacente na sala havia sido substituída por uma tensão palpável, uma mistura de medo e admiração relutante. Mas sua grande estratégia tinha um alvo mais pessoal, mais específico. Finalmente ela disse, seus olhos percorrendo a sala: "Eu revisei o arquivo sobre os recentes empreendimentos do Banco Delamare. As tentativas deles de minar nossa logística de shipping são amadoras, mas persistentes. É hora de enviarmos uma mensagem." Ela exibiu um novo arquivo na tela grande na frente da sala. Era uma empresa de logística inovadora de médio porte, chamada LogiNext. LogiNext desenvolveu um algoritmo de shipping preditivo que poderia revolucionar a indústria. Ela explicou: "Os Delamare têm tentado adquiri-los nos últimos 6 meses. A oferta deles está atualmente estagnada em 900 milhões de reais. Ela fez uma pausa, deixando a informação se instalar. "Esta manhã", ela continuou, um vislumbre de sorriso surgindo em seus lábios, "a Albuquerque S.A. apresentou uma oferta concorrente de 1,5 bilhão de reais, em dinheiro vivo. O negócio será fechado na sexta-feira." Um murmúrio de choque e excitação percorreu a sala. Foi um movimento agressivo, quase imprudente. Foi um ataque público direto à proa de Carlos Delamare. "Além disso", disse Mariana, seu olhar se tornando gelo, "eu dei uma olhada na nova firma de capital privado dos Delamare. É um projeto de vaidade para a filha dele e seu novo associado." Ela deixou a palavra pairar no ar. "Parece que eles estão focando seus investimentos iniciais no setor de hotelaria de luxo." Ela clicou em outro slide. "Ele está detalhando um portfólio de hotéis boutique. Começaremos uma aquisição sistemática de propriedades-chave em todos os mercados que eles visam. Nós vamos superar as ofertas, absorver os alvos deles e esgotar o capital inicial deles antes que eles assinem seu primeiro negócio. Eu quero que a empresa deles seja um fracasso total. Isso está claro?" Os membros do conselho anticéticos agora olhavam para ela com um respeito recém-descoberto que beirava o medo. Esta não era a filha de Eduardo Albuquerque. Este era um predador. Quando a reunião terminou, Ricardo ficou para trás. "Uma reentrada ousada, Mariana", ele disse, um brilho de orgulho em seus olhos. "Você os lembrou de quem está no comando." "Eu não estava falando com eles, Ricardo", ela disse, olhando pela janela para a cidade abaixo, uma selva de concreto onde apenas os fortes sobreviviam. "Eu estava falando com ele,
Eu sabia que a notícia da aquisição da Loginext atingiria o mundo financeiro como um trovão. Carlos Delamare ficaria furioso e Gustavo, tão orgulhoso de sua nova posição, sua nova vida, estaria bem no raio da explosão. Ele queria estar nas grandes ligas. Ela acabara de mudar as regras do jogo dele e ele nem sabia que estava jogando contra ela. 2 meses se passaram. Gustavo Rezende estava vivendo a vida que sempre sonhou. Ele e Vitória Delamare eram um novo casal poderoso da cidade. Eles tinham acabado de se mudar para uma cobertura espaçosa na Avenida Paulista, um presente de casamento do pai dela. Gustavo tinha um novo título, vice-presidente sênior da Rothschild Private Equity, um escritório de canto com uma vista panorâmica da cidade e um guarda-roupa de ternos sob medida. Finalmente, em sua própria mente, ele era um sucesso. No entanto, uma sombra pairava sobre seu novo paraíso. O primeiro grande empreendimento deles, um fundo para adquirir hotéis boutique de luxo, havia sido um fracasso espetacular. Todo alvo que eles identificavam, todo negócio que eles perseguiam, era inexplicavelmente arrebatado no último minuto por um concorrente invisível e com vastos recursos. Os rumores na Faria Lima sussurravam sobre uma Albuquerque S.A. recém-agressiva, mas os movimentos eram tão precisos, tão direcionados, que pareciam pessoais. Carlos Delamare estava perdendo capital e prestígio, e a pressão estava vazando diretamente para Gustavo. É um fantasma. Carlos havia rosnado para ele em uma reunião do conselho. Alguém está brincando conosco e você, com seu título chique de Harvard, não consegue descobrir quem. Esta noite, no entanto, era para ser um alívio, uma celebração de seu status. Era o baile de gala anual do Teatro Municipal, o ápice absoluto do calendário social de São Paulo. Para Gustavo, esta era sua verdadeira chegada. Ele estava ao lado de Vitória, o pescoço dela coberto de diamantes Delamare, deleitando-se com o flash das câmeras e as saudações bajuladoras da elite da cidade. Ele sentiu uma onda de justificação. Este era o lugar dele. Ele pensou por um momento fugaz em Mariana. Ele a imaginou em sua casinha em Curitiba, provavelmente assistindo a algum programa de TV barato, completamente alheia ao mundo brilhante que ele agora habitava. O pensamento o encheu de uma satisfação presunçosa. Ele havia feito a escolha certa. Os grandes portões do Salão dos Espelhos, onde o jantar principal estava sendo realizado, se abriram. Um silêncio tomou conta da multidão, uma súbita e coletiva contenção da respiração. O mar de rostos famosos se abriu para a passagem de uma nova figura. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite cintilante que se agarrava a ela como uma segunda pele. Um único e ofuscante colar de diamantes, a lendária estrela Albuquerque, repousava em sua clavícula, capturando a luz e dispersando-a em 1000 pequenos arco-íris. Seu cabelo preto estava penteado em um bob anguloso e impecável, e seus olhos, frios e calculistas, percorreram a sala, sem perder nada. Ela estava flanqueada por 2 homens, o venerável Ricardo Matos e Kenji Tanaka, o brilhante e recluso CEO de um império de tecnologia rival. Um homem que raramente fazia aparições públicas. Sua presença irradiava uma atração quase gravitacional de poder e influência. A taça de champanhe de Gustavo escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão de mármore. Seu sangue congelou. O rosto era familiar, mas a mulher era uma impossibilidade. Era Mariana, mas não era. Era como se sua esposa, quieta e simples, tivesse sido possuída pelo espírito de uma deusa vingativa. Quem é essa? Sibilou Vitória ao lado dele, sua voz tensa de ciúme e intriga.
Eu nunca a vi antes. Um banqueiro gordo e de rosto vermelho, que momentos antes os estava bajulando, riu nervosamente. Você esteve muito tempo fora do país, Vitória? Essa não é qualquer uma. Essa é Mariana Albuquerque. O nome atingiu Gustavo como um golpe físico. Albuquerque S.A. O fantasma na máquina que vinha desmantelando sistematicamente sua vida profissional. Não poderia ser. Era uma piada. Um pesadelo. Albuquerque? Vitória repetiu, suas sobrancelhas perfeitamente depiladas se levantando. A Mariana Albuquerque? Pensei que ela fosse uma reclusa, um fantasma. Bem, disse o banqueiro, os olhos fixos no trio que se aproximava. O fantasma está de volta e aparentemente ela é amiga de Kenji Tanaka. Rumores dizem que eles estão trabalhando em uma fusão. Você consegue imaginar? Albuquerque S.A. e Tanaka Industries. Eles poderiam comprar Deus. Gustavo sentiu o sangue escoar de seu rosto. Seu mundo, cuidadosamente construído, cambaleou em seu eixo. Todas as peças se encaixaram com uma clareza horrível. Os negócios de hotelaria fracassados, a aquisição da Loginext, a natureza inexplicável e pessoal dos ataques aos Delamare. Tinha sido ela, como se sentisse o olhar dele. Os olhos de Mariana encontraram os dele do outro lado da sala lotada. Não havia nenhum vislumbre de reconhecimento, nem um pingo de seu passado compartilhado. Seu olhar era de total indiferença, o tipo que se daria a um móvel ou a um inseto particularmente desinteressante. Esse olhar foi mais devastador do que qualquer grito ou acusação poderia ter sido. Dizia que ele não era nada para ela. Ela, Kenji e Ricardo se moveram pela sala, um turbilhão de poder. As pessoas que Gustavo estava desesperado para impressionar, agora se desdobravam para ter um momento de seu tempo. Carlos Delamare, o formidável pai de Vitória, aproximou-se de Mariana com um sorriso tenso e obsequioso. Senhorita Albuquerque, Carlos disse, sua voz destilando uma falsa cordialidade. Um prazer finalmente conhecê-la. Eu sou Carlos Delamare. Mariana estendeu uma mão fria e enluvada. Senhor Delamare, eu tenho acompanhado suas recentes dificuldades no mercado. Muito lamentável. Sua voz era pura seda, mas as palavras eram puro veneno. O rosto de Carlos se contorceu. De fato, parece que temos um novo player bastante agressivo para lidar. Agressão é apenas outra palavra para eficiência. Mariana retrucou suavemente antes de voltar sua atenção total para Kenji Tanaka, dispensando o patriarca Delamare como se ele fosse um sócio júnior. Vitória observava, seu rosto uma máscara de fúria e humilhação. Ela se virou para Gustavo, sua voz um sussurro venenoso. Você a conhece, não conhece? Como você conhece Mariana Albuquerque? Gustavo não conseguia falar. Sua garganta estava seca. Sua mente era uma sinfonia caótica de negação e terror. Os olhos de Vitória se estreitaram, uma luz astuta e calculista entrando neles. Ela olhou do rosto cinzento de Gustavo para a figura magnífica de Mariana Albuquerque e depois de volta. Um horror lento e crescente se espalhou por suas feições. Oh, meu Deus! Ela respirou, a realização a atingindo. Ela é sua ex-esposa, a órfã pobre e patética de quem você me falou. Era ela. Gustavo só conseguiu acenar um único movimento brusco. A satisfação presunçosa que ele havia sentido minutos antes havia se transformado em terror abjeto. Ele não apenas havia se divorciado de uma mulher simples do subúrbio, ele havia traído, humilhado e descartado a mulher mais poderosa da sala. Ele pensou que estava subindo uma escada. Em vez disso,
Ele acabara de pular de um penhasco e estava apenas começando a perceber o quão longe ele tinha que cair. Nas semanas que se seguiram ao gala, a vida de Gustavo se desintegrou com uma velocidade brutal. O nome Albuquerque era uma sentença de morte para sua carreira nos Delamare. Carlos, humilhado e furioso, o tratou com desprezo aberto. Vitória, vendo-o agora não como um prêmio, mas como o maior tolo do mundo, era fria e distante. O relacionamento deles se resumiu a uma série de discussões amargas, sussurradas em sua cobertura cavernosa e silenciosa. Os convites sociais secaram, colegas bajuladores agora evitavam seu olhar. Ele era um pária, um conto de advertência ambulante. Mariana, enquanto isso, operava de uma esfera tão acima dele que ele só podia observar as consequências. Ela era um acessório nas notícias financeiras, uma supernova da indústria. A fusão da Albuquerque Sea and Tanaka Industries estava sendo aclamada como um negócio do século, criando um gigante global que danificava todos os concorrentes. Cada movimento dela era preciso, estratégico e devastadoramente eficaz. Mas em meio à guerra corporativa e às maquinações financeiras, Mariana se viu sentindo-se vazia. A vingança, embora satisfatória, era uma vitória oca. Ela havia desmantelado o mundo de Gustavo, mas não havia preenchido o vazio no dela. A cobertura parecia menos um lar e mais uma gaiola dourada. Em uma tarde chuvosa de terça-feira, buscando refúgio de seus próprios pensamentos, ela fez algo que não fazia há anos. Ela foi incógnita a uma pequena galeria de arte independente no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Vestida com jeans simples, um suéter de cachemir e um boné de beisebol puxado para baixo, ela não era ninguém. Ela era apenas uma mulher olhando para a arte. A galeria estava silenciosa. O ar cheirava a óleo de linhaça e terebentina. A arte era crua, poderosa e cheia de uma energia desesperada e linda. Ela foi particularmente atraída por uma série de grandes telas abstratas, caóticos redemoinhos de preto, branco e um azul desafiador e eletrizante. Elas falavam da tempestade dentro de sua própria alma. Elas têm algo especial, não é? A voz baixa e ressonante a sobressaltou. Ela se virou para ver um homem parado ao lado dela. Ele era alto, com olhos gentis e inteligentes e mãos manchadas de tinta. Ele usava uma camiseta salpicada de tinta e jeans desgastados. Ele estava olhando para as pinturas, não para ela, com um olhar de profunda compreensão em seu rosto. Elas são honestas, Mariana respondeu, as palavras a surpreendendo. Esse é ele, disse o homem, acenando com a cabeça para uma figura no canto, o artista, que estava conversando animadamente com um possível comprador. Léo Costa pinta como se estivesse tentando sair de um quarto trancado, tudo paixão e fúria. O homem finalmente dirigiu seu olhar para ela, um sorriso quente e genuíno enrugando os cantos de seus olhos. Eu sou o dono, Daniel Martins. Mariana, pega de surpresa, apresentou-se simplesmente como Helena. Durante a hora seguinte, Daniel a guiou pela galeria, falando sobre a arte. Não com o jargão pretensioso do mundo da arte de elite, mas com uma paixão simples e sincera. Ele via a história em cada pincelada, a emoção por trás de cada escolha de cor. Ele não perguntou o que ela fazia, onde morava ou quem ela conhecia. Ele simplesmente falou com ela sobre arte. Ela sentiu uma parte de si mesma que pensava estar morta começar a se agitar. Era a estudante de História da Arte de Salamanca, a jovem que havia sido cativada pela beleza e pela criação, não por balanços e limites de mercado.
Ela se viu voltando à galeria várias vezes nas semanas seguintes. Ela e Daniel desenvolveram um relacionamento fácil. Suas conversas passaram de arte para livros, para música, para as simples absurdidades da vida em São Paulo. Com ele, ela não era uma Albuquerque. Ela era apenas Helena, uma mulher com um olhar perspicaz e uma tristeza tranquila que ele não invadia. Ele era uma âncora bem-vinda no mar turbulento de sua nova vida. Enquanto isso, um novo player inesperado entrou no jogo. Kenji Tanaka, seu novo parceiro de negócios, não era o gênio frio e recluso que a mídia retratava. Em suas reuniões privadas, ela descobriu um homem com um humor seco, um intelecto feroz e uma habilidade quase desconcertante de ver através de sua armadura cuidadosamente construída. Durante uma sessão de estratégia noturna na sala de reuniões da Albuquerque S.A., enquanto finalizavam os detalhes da fusão, ele parou de repente, olhando para ela por cima da borda de sua xícara de chá. "Você gostou disso, não gostou?" ele perguntou, seus olhos escuros e intensos. Desmantelar os Delamare, humilhar seu ex-marido. Mariana enrijeceu. Foi uma estratégia de negócios necessária. Kenji permitiu-se um pequeno sorriso de conhecimento. "Claro, mas a vingança é um fogo que consome a pessoa que o empunha, senhorita Albuquerque. Ele a aquecerá por um tempo, mas acabará deixando-a apenas com cinzas." Ele pousou a xícara. "Carlos Delamare é um velho tolo. Seu marido é um parasita insignificante. Eles não são dignos da energia que você está gastando neles. Esta empresa, a nossa empresa, isso é digno da sua energia? O futuro que podemos construir é digno dela?" As palavras tocaram um nervo dentro dela. Ele não estava a julgando. Ele estava a desafiando. Ele a viu, não como uma arma de vingança, mas como uma líder brilhante. E ele estava a chamando para ser melhor. Ele foi a primeira pessoa em sua nova vida a falar do futuro, não do passado. "O que você propõe?" ela perguntou sua voz baixa. "Eu proponho que paremos de jogar na defensiva", ele disse, seus olhos brilhando com uma nova intensidade. "Vamos construir algo revolucionário. Vamos focar nossos recursos na nova divisão de energia sustentável. Vamos criar algo que mude o mundo, não apenas que acerte velhas contas. Essa é uma vitória digna de uma Albuquerque e um Tanaka." Foi um ponto de virada. O desafio de Kenji, combinado com a simples conexão humana que ela estava encontrando com Daniel na galeria de arte, começou a mudar sua perspectiva. A raiva que a havia impulsionado estava começando a esfriar, substituída por uma ambição nova e mais convincente. Ela havia provado que podia destruir. Agora ela estava começando a se perguntar se poderia construir novamente. A guerra contra Gustavo e os Delamare estava vencida, mas a batalha por sua própria alma, pela mulher em que ela queria se tornar, estava apenas começando. E pela primeira vez, ela sentiu que não tinha que lutar sozinha. Ela havia encontrado aliados, não em banqueiros e advogados, mas na galeria tranquila de um artista e do outro lado de uma mesa de reuniões, de um homem que viu seu futuro, não apenas seu passado. A queda livre de Gustavo Rezende foi rápida e brutal. Demitido dos Delamare, ele se tornou tóxico na cena financeira. Seu estilo de vida luxuoso evaporou após uma anulação venenosa de Vitória, que até o forçou a mudar legalmente seu sobrenome para cortar laços com a família dela. Destroçado, despojado de sua identidade, ele se mudou para um apartamento sombrio na periferia, onde sua ambição se transformou em uma obsessão perigosa. Em sua lógica distorcida, Mariana lhe devia por tê-la despertado, e ele se convenceu de que ainda poderia recuperá-la. Ele começou uma campanha de assédio patético,
Dezenas de e-mails e mensagens de voz suplicantes e depois ameaçadoras, todos interceptados pela equipe de Ricardo. Quando suas mensagens ficaram sem resposta, seu desespero o levou a persegui-la. Uma tarde, ele iludiu a segurança, confrontando-a no hall privado do elevador, enquanto ela saía com Kenji Tanaka. "Mariana!" ele gritou, sua aparência desgrenhada, seus olhos selvagens. Ela olhou para o invólucro vazio do homem com quem havia se casado. "Gustavo", sua voz desprovida de emoção, "você precisa parar com isso." "Parar com isso?" Ele riu histericamente. "Eu mal estou começando. Você acha que pode me arruinar e ir embora? Eu conheço a verdadeira você, a mulher assustada que brinca de se vestir. Esta não é você." Kenji deu um passo ligeiro à frente. "Eu acho que você deveria ir." O olhar de Gustavo se encheu de ódio. "E quem é você, o novo bichinho de estimação dela?" Mariana o interrompeu, sua voz como gelo. "Ele é meu sócio, Gustavo. Algo que você nunca foi." Ela se virou e foi embora sem um segundo olhar. A rejeição pública o empurrou para a beira do precipício. Se ele não pudesse tê-la, ele a destruiria. Ele vendeu uma história distorcida e fabricada para um notório jornalista de tabloides, Marcos Ferreira, pintando-se como a vítima de uma herdeira manipuladora e mentalmente instável. Ela escondeu seus bilhões para prender um marido desavisado, gritavam as manchetes. A história, cheia de detalhes íntimos e distorcidos, projetados para dar-lhe credibilidade. Simultaneamente, Carlos Delamare, buscando vingança, alimentou histórias prejudiciais à imprensa financeira, questionando a estabilidade e a aptidão de Mariana para administrar um império global. O ataque combinado foi uma tempestade perfeita. As ações da Albuquerque S.A. tiveram um pequeno revés e sussurros sobre a sanidade de Mariana começaram a circular nos mercados. Ela estava em uma reunião com Ricardo e Kenji quando a notícia veio à tona. Ricardo estava apoplético, planejando um processo multimilionário. Mariana, no entanto, estava estranhamente calma enquanto lia o artigo. Por dentro, a raiva fria da noite em que Gustavo a deixou se solidificou. Ele havia transformado a intimidade deles em uma arma, torcendo a vida que ela construiu a partir do amor em algo patológico. "Não os processe, Ricardo", ela disse em voz baixa. "Mariana, nós devemos..." Ele insistiu. "Não podemos deixar isso de pé." "Não", ela disse, seus olhos brilhando com uma nova luz perigosa. "Um processo é uma batalha." Ele declarou uma guerra. E em uma guerra, você não protocola a papelada. Você exige uma rendição incondicional. Ela se virou para Kenji, um sorriso arrepiante em seu rosto. "Ele pensa que pode controlar a narrativa expondo nosso passado. Ele esqueceu um detalhe. Eu também sei todos os segredos dele. E ao contrário dele, eu tenho as provas." O tempo de reagir havia acabado. Gustavo e os Delamare a haviam forçado demais, confundindo sua moderação com fraqueza. Agora ela lhes mostraria como era o poder real. Ela terminaria isso não vencendo, mas aniquilando-os por completo. O contra-ataque de Mariana não foi um único evento explosivo, mas uma sinfonia de destruição orquestrada com maestria. Começou em voz baixa. Ela liberou todo o poder assustador das divisões legal e de inteligência da Albuquerque S.A., as equipes que Ricardo Matos havia mantido afiadas. Seu primeiro alvo foi Marcos Ferreira e seu tabloide. Em questão de dias, os investigadores da Albuquerque S.A. desenterraram uma carreira inteira de corrupção. Ricardo não entrou com uma ação. Ele entregou pessoalmente o dossiê condenatório completo ao escritório do procurador distrital. Ferreira foi preso e a história que ele havia escrito sobre Mariana foi publicamente desmascarada.
Em seguida, ela voltou sua atenção para Carlos Delamare. Enquanto ele estava ocupado semeando histórias sobre a instabilidade dela, a equipe de Mariana estava conduzindo uma auditoria forense profunda em toda a operação do Banco Delamare. Eles encontraram um padrão de uso de informação privilegiada e fraude. A evidência era irrefutável. Ricardo Matos organizou uma reunião privada com o conselho do Delamare, excluindo Carlos. Ele expôs a evidência, explicando que a Albuquerque S.A. agora detinha uma participação controladora na dívida do Delamare. A mensagem era clara: ou Carlos Delamare era destituído, ou a Albuquerque S.A. liberaria a evidência e exigiria o pagamento de sua dívida, um ato que vaporizaria o legado Delamare. Em 24 horas, o conselho anunciou que Carlos estava deixando o cargo devido a razões de saúde. O ataque dele a Mariana lhe custou seu império. A peça final de sua estratégia foi reservada para Gustavo. Seria o golpe mais público e devastador de todos. Ela concordou com sua primeira entrevista televisionada com Sara Lima, uma jornalista lendária conhecida por suas perguntas difíceis. A entrevista foi transmitida ao vivo, em horário nobre. Mariana entrou parecendo serena e poderosa em um vestido branco simples. Durante a primeira metade, ela falou eloquentemente sobre sua visão para a Albuquerque S.A. Então, Sara Lima mudou de marcha. Senhorita Albuquerque, eu tenho que perguntar sobre os recentes ataques muito públicos à sua pessoa. Seu ex-marido, Gustavo Rezende, fez algumas alegações muito sérias. Mariana olhou diretamente para a câmera, sua expressão de triste resolução. Ele fez, ela disse calmamente. Gustavo e eu fomos casados por 7 anos. A pedido dele, eu vivi uma vida separada dos recursos da minha família. Eu fiz isso porque estava apaixonada. A história que ele contou foi uma versão dolorosa e distorcida de nossa vida. Mas o que ele falhou em mencionar foi a razão pela qual nosso casamento terminou. De uma pasta, ela tirou uma declaração juramentada detalhando o caso de Gustavo com Vitória Delamare, que começou mais de 1 ano antes de seu divórcio. Em seguida, ela mostrou e-mails entre Gustavo e Carlos Delamare, descrevendo o plano para trocar sua esposa sem um tostão por um cargo sênior na firma. Ele não apenas me deixou, Mariana afirmou. Ele me vendeu. A sala de controle estava em silêncio atordoado, mas ela não havia terminado. O senhor Rezende me acusou de arruiná-lo. A verdade é que ele nunca foi o homem que fingiu ser. Ela deslizou seus antigos extratos de cartão de crédito sobre a mesa. Estes detalham milhares de reais gastos em itens de luxo, enquanto ele me dizia que não podíamos pagar para consertar um vazamento em nosso telhado. E isto? Ela levantou uma última folha. É o pedido de faculdade dele, onde ele mentiu sobre ser um órfão muito antes de me conhecer. Toda a vida de Gustavo Rezende tem sido uma fraude calculada. Ela olhou de volta para a câmera, seus olhos claros. Eu não destruí aquele homem. Eu apenas levantei um espelho. Minha única culpa foi amar alguém incapaz de amar qualquer um além de si mesmo. Eu paguei o preço por esse erro. E agora ele também pagou. Ela encerrou a entrevista anunciando o lançamento da Fundação Albuquerque, um fundo de 2 bilhões de reais para apoiar vítimas de abuso emocional e financeiro. Em seu apartamento, Gustavo assistiu seu mundo desmoronar. Ela o havia exposto por completo. O acerto de contas foi final. No rescaldo, o mundo viu Mariana como um modelo de força. As ações da Albuquerque S.A. dispararam. Gustavo, um leproso social, desapareceu. Rumores diziam que ele estava trabalhando em um emprego de baixo escalão em alguma província, um fantasma de suas próprias ambições.
Pela primeira vez, a vida de Mariana era verdadeiramente dela. A raiva havia diminuído, deixando a paz. O império não era mais um fardo, mas uma ferramenta para inovar e construir. Sob sua liderança e a de Kenji Tanaka, a recém-fundida Albuquerque Seiyan Tanaka Industries tornou-se líder global em tecnologia sustentável. Seu trabalho era sua paixão, um legado que nanificaria os dramas mesquinhos de seu passado. Sua parceria com Kenji era de profundo respeito mútuo e visão compartilhada, mas foi fora da sala de reuniões que ela encontrou a alegria tranquila que a havia escapado por tanto tempo. Ela continuou suas visitas à Galeria de Arte de Daniel Martins, sempre como Helena. Ele permaneceu uma força de aterramento, atraído por sua inteligência tranquila e espírito resiliente, sem saber nada de seu imenso poder. Em uma tarde fria de outono, um ano após seu retorno, eles estavam passeando pelo Parque Ibirapuera. "Você parece mais leve", Daniel observou. Mariana sorriu. "Eu estou mais leve. Há algo que eu preciso te contar. Meu nome não é Helena." Ela contou a ele tudo: o nome Albuquerque, a vida oculta, a traição, o retorno. Daniel ouviu pacientemente. Quando ela terminou, um longo silêncio se estendeu entre eles. Então, ele disse finalmente, um sorriso lento se espalhando por seu rosto: "Isso significa que eu tenho que começar a te chamar de senhorita Albuquerque?" Mariana riu, um som de puro alívio. "Eu prefiro Mariana." "Bem, Mariana", ele disse, seus olhos brilhando. "É um prazer finalmente conhecê-la. Agora, você vai terminar aquele café ou vai usar seus bilhões para comprar o carrinho inteiro?" Naquele momento, parada no coração da cidade, que ela agora comandava, ela sentiu uma profunda sensação de plenitude. Ela havia enfrentado a traição final e emergido não apenas vitoriosa, mas completa. Ela estava cercada por pessoas que a viam por quem ela realmente era. Kenji, que respeitava sua mente. Daniel, que apreciava seu espírito. Ela havia perdido uma fantasia construída sobre uma mentira, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso, uma realidade feita por ela mesma. A herdeira oculta se foi para sempre, substituída por uma mulher que se orgulhava de estar na luz, a mestra de seu próprio horizonte vasto, brilhante e ilimitado. Ela foi traída, despedaçada e ficou sem nada. Ou assim ele pensou. A incrível jornada de Mariana Albuquerque, de esposa oculta à potência bilionária, é um testemunho da força inabalável de uma mulher desprezada. Ela não apenas se vingou, ela reescreveu todo o jogo. Sua história prova que seu passado não a define, e as traições mais profundas podem forjar as versões mais poderosas de nós mesmos. Ela pegou sua dor e a transformou em um império global, e seu coração partido em um farol de esperança para os outros.